Fala galera, estamos começando mais um episódio do Gerais Podcast, o episódio com o sotaque mais bonito desse Brasil, eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito ai aqui com muito orgulho. E patrocinado pela Bem Dizer, marca que eu e o Leonardo somos sócios, a gente espalha a mineiridade por aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do papo hoje. Tem cupom ou não? Tem cupom, Gerais Podcast, 15% de desconto para vocês entrarem lá no nosso site, www.bemdizer.com.br. Léo, eu sempre embolo um www, você já reparou? Eu também. Mas corre lá, galera, tá cheio de trem bonito, vocês vão gostar pra caramba. Isso aí, o papo hoje é com Marcelo Paixão e André Paixão, eles são sócios da cervejaria Verace. Assim, já deixar uma graninha pra eles já, viu, Brenão? Nossa senhora. A nossa turma, né? Porque a galera nossa também consome pra caramba. Pois é, né? Não justifica bem meu percentual de gordura que tá alto no momento. Tá baixando, Léo. Tô gostando de ver o resultado, cara. Dar uma cortada na cerveja, bravo. mas eu sou fã. Já produzi cerveja no passado, então cerveja artesanal é uma coisa que eu gosto muito. E por isso que eu falei que a gente é consumidor, porque eu já gostava da Verace desde antes, já conhecia há muito tempo. Os dois se tornaram sócios da Verace no meio do caminho, estava no inicinho ainda e acho que deram uma alavancada boa na operação. Eu percebi, né, pesquisando o que é Verace, que na verdade em italiano tem verate, que é verdadeiro, e parece, aí vocês vão me confirmar, que a origem do nome vem de Vera Cerviçã, do latim, certo? Que é cerveja verdadeira. Que isso, hein? Paguei bonito Pesquisa aí, pessoal foi gostou? boa, hein? Agora a pergunta é, o que é uma cerveja verdadeira, galera? Sejam bem-vindos. Obrigado aí por receber a gente. De fato, o nome da Verace vem, na verdade, do latim, mas obviamente, durante todo dia a gente escuta a questão do italiano. E assim, cerveja de verdade pra gente, a gente tem até o slogan de Viva a Sua Verdade, né? Que é até ligado à verdade do italiano, que é aquela cerveja de você tomar no seu momento, cada um tem seu momento de verdade, que é o que a gente fala, né? Que seja com os amigos, seja sozinho, seja depois do trabalho, seja com a namorada, com o namorado. Então assim, cada um tem aquele seu momento da cerveja, de tomar aquela cerveja e relaxar, se divertir. Então, assim, na verdade, cerveja de verdade é aquela cerveja que te acompanha nesses momentos, né? Assim, não é à toa que nosso slogan é esse. Boa, então no momento da realidade, né? Tipo isso. Exatamente. Onde que você pode ser você mesmo, entendeu? Que inclusive estaríamos tomando aqui agora se não fosse, 3 da tarde, mas num segundo papo a gente vai ter que... Já pode, já? Já pode. Quinta-feira, né, cara? Vocês na operação lá deve ficar tentado a tomar uma todo fim de tarde, né? Cara, tem dia que é foda pros dois lados, pra vontade e pra não querer. Porque tem dia que, por exemplo, quem geralmente faz a liberação do tanque lá é o Túlio, que é o nosso sócio, que é o cervejeiro. Mas quando ele não tá lá, ele prova aqui, galera, segundinha. Nó. 10 da manhã. O cara pegou um chalezinho no domingo ali, aquele gosto de carro de guardache. Tira essa cerveja da minha frente aqui. Não dá não. E os drinks, então? Os Cada vez drinks, mais então, alcoólicos. bicho, é foda. Mas é engraçado, voltando ao assunto do nome, muita gente liga pra lá e chama de Versace, né? Acho que a gente vende roupa. Sério? Rola. Acho que são distribuidores da rola. Versace, tipo assim? Bicho, cara, liga aí, é da Versace. Não, bicho, é Verace, é Não é cervejaria. E 99% das pessoas acham que é italiano, que é o Verate. Aham. Porque realmente lá na Itália, isso alguém me falou, depois eu comecei a reparar, por exemplo, você tem uma farinha de trigo lá na Itália que tem um selo Verate. Então seria farinha de trigo de verdade. Tá. Aí você junta esses produtos e faz a pizza Verate, que é a pizza de verdade. Então a galera confunde muito. É o Versace e o Verate, campeões. Que legal, cara. O Versace achei demais, porque sacou. Não, direto. Assim, e quem consome a marca sabe que é com S, né? Saca? Não confundiria. Então, quem tá confundindo é porque não deveria tá consumindo, assim, né? Legal, então vamos lá. Pensando muito no início da marca, tudo mais, a entrada de vocês. Por que vocês resolveram mexer com cerveja? Era uma paixão de vocês, assim? Assim, a gente, na verdade, a gente tinha bar, né? Bar e restaurante. A gente era sócio do nosso botequim, que é um bar aí também que... Já gastei uma grana também lá. Quem tem no Lourdes ali, né? Exato, na Maria Dirceu. Quem tem de 28 a 30 e poucos anos em Belo Horizonte realmente marcou aí uma geração. E a gente começou a perceber, enquanto a gente estava no bar, uma demanda por cerveja artesanal. Assim, os clientes... Nós tínhamos um público até muito jovem, né? E a gente começou a ver a galera perguntando, pô, só tem Ambev. Na época a gente tinha um contrato com eles. E a gente começou a ver até o pessoal mais jovem perguntando isso aí. A gente falou, opa,
é um mercado que pode vir aí. Você já vinha esse movimento fora do Brasil, até no Sul mesmo. No Sul, a questão da cerveja artesanal é muito forte já há algum tempo. E a gente falou, pô, é um mercado que vai crescer aí. E aí a gente começou a procurar algumas... Como a gente não tinha o conhecimento técnico, né? Eu nunca produzi cerveja em casa, eu acho que o André já produziu algumas vezes, mas não muitas, né? Não dá nem pra chamar de cerveja. Em casa não sai coisa boa, não, velho. É mesmo? Não sai coisa boa. Mas a sua régua tá alta ou é porque realmente não era isso boa? antes, porque quando eu morava em São Paulo, eu morei em Mogi das Cruzes, na verdade, aí morava com os amigos e tal, a gente teve a brilhante ideia de comprar um maquinário. Mas assim, pra fazer cerveja em casa, velho, 3 panelas, um motorzinho de aquário e uma peneira, é mais ou menos isso. E o controle é muito manual, né? Artesanal mesmo. Porque na fábrica você tem controle de temperatura, controle de CO2, controle de tudo automatizado. Em casa não, cara. É tudo... Açúcar eu aceito, por favor. Então em casa é muito difícil controlar isso. Temperatura, variação de 3 graus, fermentação, como é que tá... como é que a levedura tá trabalhando lá dentro para fermentar. Então... Mas vira cerveja, né? Vira. Inclusive, todo mundo que faz em casa já deve ter acontecido com você, né? Você deixa fermentando na garrafa. Aí você põe num armário, ele de repente no meio da noite começa a estourar, bicho. Pá, pá, parece um tanto de tiro. Você acorda em casa assustado, é a cerveja estourando, né? Que a pressão da tampinha não aguentou. E uma coisa também assim, todo mundo produz cerveja em casa. Na primeira vez, junta a turma inteira, 10 pessoas, aí ninguém bebe, fica focado naquilo. Na segunda vez, já só o cara que é mais nerdão mesmo que fica, os outros todos vão pro churrasco, todo mundo bebe, e aí depois eles acabam desistindo, porque o cara que faz fala, eu não vou ficar fazendo mais isso aqui sozinho, não. E é um saco, todo mundo. Não, é um dia inteiro. Porque eu fiz durante um bom tempo, sabe? Comecei em 2015, aí depois de 2016 era uma febre já. Na verdade, foi 17 já. Porque eu lembro que eu fui procurar a mangueira de silicone que precisava de temperatura, né? Pra poder ligar na motorzinho de aquário aí que você falou. Não achava em 2015. Custei achar lá em Divinópolis, que fazia lá. Chegou 2017, quando eu fui renovar meus equipamentos, cheguei pro cara, tem mangueira de silicone? Ele, é pra cerveja? Então, assim, já tinha aumentado muito mais o número do público dele já, né? Mas assim, realmente tinha umas coisas ali que... Acho que os amigos nessas horas, eles são importantes, cara. Porque o Léo, eu lembro a cerveja que ele fez, depois ele foi evoluindo. Mas a primeira, rapaz. A gente bebia naquele negócio, bebia então comia a carne, bebia e comia a carne pra tirar o gosto. Mas aí você vê, né, assim, né, trazendo pro negócio de vocês, a dificuldade que é fazer uma cerveja boa, né? Não é simplesmente uma aventura ali que você começou na República ou em casa pra chegar no nível de qualidade que vocês têm. Acho que tem muita coisa por trás aí que vocês devem vivenciar no dia a dia. Não, é um processo muito, muito complexo, assim, qualquer variação, seja de temperatura, seja de tempo, de qualquer variação que você tem no processo produtivo ali, a cerveja, você acaba perdendo um tanque inteiro, assim, é um processo milimétrico, vamos dizer assim. E o que vocês pensam que é o mais difícil, então, no mercado, né, sei lá, no negócio de cerveja? É a produção ou distribuição, ou o que é? Assim, eu acho que, não sei se você vai ter a mesma opinião, eu tô falando, eu cuido mais da área comercial e o André cuida mais da área financeira. Assim, na minha visão, a grande dificuldade é a questão da distribuição. Porque hoje você tem concorrentes muito baratos nesse mercado, seja mainstreams, seja artesanais, principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais é o mercado onde a cerveja é mais barata do Brasil. É mesmo? Assim, hoje você vai no supermercado, você encontra uma artesanal ao mesmo preço de uma original. Não vou nem falar uma Heineken. Tem uns assim de 10 conto, né? Tem cerveja de 5. É mesmo? 5 reais, 4,99. Tem ladrão de 4 conto, às vezes, aí de cervejaria independente. Assim, eu como consumidor não acho ruim não, mas tem realmente. A gente produz imagina. Você como empresário, você fica assim, possa ou não possa achar ruim, Entende o lado. Mas assim, é uma coisa que só existe aqui. Você vai em São Paulo, assim, a normal tá 7, 8 reais, a mainstream, a mais barata, a artesanal ali tá 13, 14. Então, assim, você tem uma concorrência muito feroz aqui em Minas Gerais, principalmente. Você tem a questão da logística, que não é uma questão fácil. Você não consegue chegar em muitos locais, querendo ou não, a questão de transporte hoje. Assim, no Brasil de forma geral, mas eu vou falar mais do nosso... Minas Gerais, assim, você tem uma dificuldade, assim, você entregar em algumas cidades não é fácil. Você consegue entregar em alguns polos, mas, assim, naquele interiorzinho é difícil. E você tem a questão também de ser um mercado que, querendo ou não, tem informação. Então, você tem que explicar pro cara por que aquela cerveja é um pouco mais cara, qual que é a diferença dela, o que quer dizer aquele prêmio que ela tem, qual que é a diferença, assim, coisa que a gente mais escuta. Ela é artesanal, assim, e ninguém sabe muito a definição de artesanal, sabe? E depois que a Ambev entra muito com
com alguns nomes, né? E é uma coisa que eles fazem muito bem, não é uma crítica. Eles vêm com a questão, primeiro eles vieram com a questão do puro malte. Então virou, por exemplo, até em visita lá na fábrica, o cara fala, a Verácia é puro malte? Nossa, que era uma coisa que já era estabelecido que seria, né? Que é assim, puro malte virou sinônimo de qualidade. E nem sempre é. Você tem várias cervejas, dependendo do estilo, que elas não devem ser puro malte. Entendeu? Uma cerveja que tem fruta, ela não é puro malte. Entendeu? Uma cerveja que tem um grão não malteado, ela não é puro malte. E ela não deve ser puro malte. Só que a Ambev entra com isso e cria no mercado que aquilo é qualidade. Depois ela vem com duplo malte. Que assim, então duplo malte é uma cerveja de qualidade. A nossa Pilsen tem quantos maltes? A nossa Pilsen, por exemplo, seria uma triplo malte. Só vira um ela pouquinho vai mais com pra você. 3 maltes. Mas virou sinônimo. Isso é força de marca. As nossas cervejas mais premiadas não são puro malte. Você pensa, as nossas fruit beers. A gente tem duas que tem pelo menos 2 prêmios, cada uma tem Blumenau. Uma é a Maracutaia, que é uma fruit beer de maracujá com pitaia, daí vem o nome, Maracutaia. Pô, bom nome. E depois tem a Berry Splash, que é amora, morango e framboesa. Elas não são puro malte, porque eu botei alguma coisa ali para fermentar que não foi malteado. Né? Eu botei um adjunto não malteado. Que a malteação do grão é um processo, não é um tipo de grão que muita gente acha que é. Então eu botei aquilo no tanque, não é mais puro malte. Mas eu não estou fazendo isso para reduzir custo. Você pega, por exemplo, o rótulo da Budweiser, ela fala, tem arroz. Tá claro lá, a assinatura dela é ter arroz. O arroz é mais barato que o malte, é uma fonte de açúcar similar. Mas ela traz alguns subprodutos que a gente não deseja numa cerveja de qualidade. Mas tá lá, é o perfil dela, vai ser mais barato, ela vai ficar mais competitiva por causa disso. A nossa não, você pode ter certeza que o quilo da pitaia é muito mais caro que o quilo do malte, bicho. Pitaia é uma fruta cara pra caralho, difícil de achar. Sim. A Berry Splash, então, amora, morango e framboesa, bicho, achar esses 3 na época certa é impossível. Então, a gente tá no quintal da maior cervejaria do mundo. Eles ditam muita coisa. Sim. Eles conseguem botar o que eles querem na cabeça da galera. E na ponta, vocês veem essa dificuldade, talvez, de ensinar o cliente que tem coisas que não tem cerveja que não é puro malte, mas que é tão boa quanto, ou pelo preço já não dá para comparar muito, igual você falou, né? Pelo que eu entendi, essa que trabalha com pitaia, ela é mais cara, né? Mais cara. Entendi. Então fica um pouco difícil de comparar também ela com o puro malte. Geralmente o cara que vai beber essa maracutaia, que é um produto que a gente faz sazonalmente 1 ou 2 vezes por ano, ela já nasce com o tanque vencido. O cara já sabe, né? Com o tanque vendido, né? Entendi. Porque é uma marca da Verácia Jagger, ela tem uma cor rosada, um rubi bonito, então ela sai muito. O que acontece geralmente você tá num evento lá, num experimente da vida, de praça aqui qualquer. O cara vai parar lá e perguntar, é por malte? Você fala, porra, bicho, a Pilsen é. Aí tem 15 cervejas, você fala, essa não é, essa é. Ô, bicho, prova aqui. Tá aqui, essa aqui é por malte, essa aqui é com fruta e tal. Você tem que educar na cabeça do cara, porque senão... Isso é um ponto interessante, né, cara? Porque, assim, por mais que incomode, né? É o mercado. O mercado tá oferecendo agora essa dúvida se é puro malte ou não, né? Talvez vocês tenham que realmente quebrar isso e mostrar que não é necessariamente a necessidade de ser puro malte que faz uma cerveja boa, né? E, ao mesmo tempo, a marca de vocês já tá cada vez mais estabelecida que é uma marca de cervejas boas. Então, o que vier aqui, a pessoa pode ter confiança que vai ser boa. Assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal na Verácia, assim, que é uma coisa do mercado cervejeiro. O mercado cervejeiro é muito assim... A Ambev estabeleceu isso, aí fica a Ambev, o monstro do mercado, não sei o quê. E a gente não tem muito essa postura. Os caras estão no papel deles, os caras estão certos. Se eu estivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a gente se coloca no papel da mesma forma que eles têm grana, tamanho, tudo para estabelecer algumas verdades, mesmo que não sejam verdades no mercado, a gente tem que estar aqui mais no corpo a corpo com o nosso cliente para educar o cliente. Então, assim, cada um tem seu papel nesse mercado. Você nunca vai ver nada da Verácia contra a Heineken, contra a Ambev, muito pelo contrário. Eu acho que cada um tem seu papel nesse mercado e tem espaço para todo mundo, apesar dos caras serem muito grandes e muito agressivos. Então, assim, o que a gente tenta fazer em relação a isso, é educar o nosso cliente. Mas até respondendo a sua pergunta, não é fácil. Porque a gente não tem contato, na maioria das vezes, com o nosso cliente final. A gente tem que treinar o gerente, o garçom do bar, que é uma coisa que a gente busca fazer muito, para o cara saber passar isso pro cliente. Só que bar gira garçom pra caramba, às vezes o cara não tá afim, às vezes você explica, mas o cara no dia ele não quer explicar. A gente tem muito problema, a gente tem uma cerveja que assim, é o primeiro estilo brasileiro, inclusive, que é reconhecido mundialmente, que é uma sour, né? Uma Catarina Sour, porque ela leva uma fruta brasileira. Então, Você que me contou isso, né? É aquilo que a gente falou. É a Bapuru, a nossa. E assim, ela é uma cerveja ácida, disso aí que vem o nome Sour. E quando você bebe ela lembra muito mais, se você for pensar numa bebida, um espumante do que uma cerveja, pela acidez dela.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente coloca ela, em qual bar, porque tem que ser um garçom que tem que estar disposto a aprender, porque senão o cara pede aquela cerveja achando que é uma cerveja normal, e aí ele toma e fala, a cerveja não tá legal, a cerveja está estragada. Porque o brasileiro, principalmente, ele tem muito aquela coisa de... o sabor ácido é de coisa estragada. É verdade. Entendeu? A gente liga muito isso em outras culinárias, outros lugares do mundo, não é assim. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande em relação a isso. E vocês acham que, pensando agora em tamanho, quando a gente olha uma Ambev, olha cervejarias aqui de BH, por exemplo, artesanais, é uma força de vocês no sentido de tamanho e de quantidade que vocês vendem e produzem? Chegar num... É meio assim, as suas é mais artesanal que a deles? Ou não tem nada a ver? Eu vou tentar te mostrar a diferença de grandeza. Nova Lima é um polo cervejeiro, né? Proximidade de BH, deram alguns incentivos para abrir indústria ali no Jardim Canadá. Nova Lima já foi a cidade com o maior número de cervejarias per capita do Brasil. O mapa, o sócio-relatório todo ano. Então, lá no bairro, eu tenho 20 fábricas, mais ou menos, eu vou chutar. A Verace, talvez a terceira, quarta maior, por aí. Cara, se juntar todas as fábricas do bairro, não dá o que uma fábrica média da Ambev produz num dia, o que elas não fazem isso no ano. Então, assim, é um processo muito diferente, igual. Lá na Verace, uma cerveja vai ficar pronta, entre 20 e 30 dias, elas vão ficar prontas no tanque. Dependendo do estilo, muda um pouco. Porque ela vai fermentar, a levedura vai decantar, ela vai limpar, você vai filtrar ou não, vai pro barril, pra garrafa, tá pronto. Na Ambev ou na Heineken ou numa mainstream, eles têm uma prensa que esse tempo de tanque cai de 20 dias para 7 dias, 6 dias. Que ela já limpa a cerveja através de uma prensa. Ou você pode usar alguma centrífuga. Então, é incomparável. Entendi. Né? E quando você pensa nessa coisa do ser artesanal, se você pegar essa maracutaia, por exemplo, voltando ao exemplo que ela é bom, é muito bom o exemplo, é literalmente pegar a pitaia lá, raspar para tirar a polpa numa peneira para ir botar no tanque. Então não tem extrato, não tem essência, não tem corante, não tem nada disso na nossa cerveja. Então, hoje a gente está produzindo a nossa Witbier, que é um estilo belga de base de trigo, vai casca de laranja e coentro. A gente compra a laranja, descasca, tira só a casca, nego toma suco de laranja lá na fábrica um mês. Mas a gente compra a laranja, descasca, deixa ela secando e põe na cerveja. Mas só para deixar claro, assim, complementar ele. Isso, até puxar a sardinha pro nosso lado, esse é a Verace. Tem muito artesanal aí também que usa extrato, que usa essência para fazer cerveja, entendeu? Isso é uma coisa que a Verace leva muito a sério. Porque eu olhando assim, como totalmente leigo nesse processo de produção e tudo mais, quando eu penso artesanal, eu ligo a um negócio mais, mais demorado, talvez, menos escala no sentido Ambev. Mas aí sou eu como consumidor pensando. Mas assim, até muita gente chega lá na Verace, que igual eu falei, que perguntei artesanal, porque nosso processo ele é muito automatizado. Talvez a cervejaria de Minas Gerais mais automatizada e umas mais do Brasil. Não é isso, não é o processo em si que faz a cerveja ser artesanal. É isso que o André falou. É o cuidado, é o toque e tal. Sabe, não sai um tanque na Verace sem entulho experimentar, que o André brincou, segunda, 10 horas da manhã. Entendeu? Assim, é a fruta... a qualidade com qualquer insumo que entra no tanque. É muito mais isso que faz a cerveja artesanal do que o processo em si. Porque quanto mais automatizado o processo, melhor vai ser a sua cerveja. Cerveja padrão. Entendeu? A pior coisa que pode acontecer numa cerveja é você ir lá no supermercado, igual você falou que você compra, você comprar uma marca X, aí de um dia tá de um jeito, no outro dia tá com outro gosto. Isso não é legal. Então, se você tem um processo automatizado, um processo moderno, não te faz menos artesanal. O que te faz a ser artesanal é, de fato, esse cuidado. Entendi. A variação de padronização, ela pode acontecer, né? Vocês já soltaram cervejas que são dentro de uma faixa aceitável, que foi diferente de outra, algumas levas diferentes, assim? Assim, igual eu te falei, nosso processo ele é muito automatizado. A gente tem um laboratório na Verace. A gente foi a primeira cervejaria de Minas Gerais a ter um laboratório. Acho que hoje em dia 2 ou 3 no máximo tem. Então tudo é medido em laboratório. Então assim, não vou falar que a gente não tem variação. Mas se tiver alguma, a variação é mínima. Não é relevante, A gente nunca teve um problema do cara falar, tava diferente daquela. Então, a não ser, ele foi no supermercado, comprou uma cerveja que ficou exposta ao sol 1 mês, aí beleza, aí isso pode acontecer. Tem muito disso também, né? Ou tem, porque assim, e é uma coisa, se você for num bar e tomar uma original que não tiver legal, você não vai ligar pra Ambev. Sim. Entendeu? A cerveja artesanal acontece isso. O direct nosso lá, fui ontem não sei aonde, uma cerveja eu senti que tava meio ácida, meio não sei o quê. E assim, igual eu te falei, a gente experimenta toda a cerveja que sai da fábrica, então a gente tem certeza. E outra coisa, se um lote sai ruim,
Nós estamos falando aí o menor lote nosso é de 2.500 litros. Então vão haver outras reclamações. Mas o cara compra uma garrafa, ele vê que a garrafa não tá legal, aí a gente tem que perguntar para ele onde que ele comprou pra gente ir no cliente. Normalmente é porque o cara ou tá guardando a caixa da cerveja do lado do motor de uma geladeira, ou ele tá guardando um estoque a 50 graus. Então, assim, é muito mais isso do que a variação na fábrica, entendeu? Entendi. E esse que é o problema. Aqui no Brasil, a gente tem que cuidar da cadeia inteira. E isso é um grande problema. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem quem produz e você tem outra empresa que faz a logística. Não é a mesma empresa que faz isso. Então, assim, aqui não. Eu ainda tenho que tomar cuidado com a cadeia inteira. Inclusive na casa do cara. Porque às vezes o cara compra uma cerveja há um mês atrás, deixa lá no lugar, debaixo do sol, lá que ele esqueceu no churrasco, e de um mês depois ele tá me ligando. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... É isso que é o artesanal, é esse cuidado, entendeu? Porque ele sabe que se ele ligar pra Verace, a gente vai ter algum cuidado com ele. Entendeu? Eu não vou ficar discutindo com ele o que aconteceu, o que não aconteceu, sabe? Isso é ser artesanal. Mas sabe que eu mesmo, acho que você falando agora, eu já lembrei que algumas vezes, dependendo eu faço uma leitura do lugar que eu tô, né? Do restaurante, do bar e tal. Às vezes eu não arrisco na cerveja. Porque eu imagino, a cerveja não sai tanto. Ela tá lá mais tempo parada, não sei. Esse bar aqui tá com um cara que não deixa lá em qualquer estufa, em qualquer quartinho nos fundos esquentando lá. Dá impressão, assim. Porque talvez eu tenha tido algumas experiências desse sentido. Que com certeza foi a conservação depois, né? Isso acontece. Principalmente as nossas IPAs que não são pasteurizadas, a gente faz questão de não pasteurizar para realmente você ter que o sabor, o aroma... perfeito, demais. Entendeu? São cervejas que sofrem. Por exemplo, você não acha... É muito raro você achar uma IPA nossa em algum supermercado. Então, assim, as nossas IPAs que não são pasteurizadas, elas são cervejas que sofrem. Em uma semana, se ela ficar debaixo do sol, temperatura... O Túlio fala muito isso. Assim, os 3 inimigos da cerveja: oxigênio, que ela tá na garrafa, então não é um problema. Temperatura, luz e movimento. Então são 4 inimigos, né? Então são 4. É que o oxigênio é mais tranquilo. Por exemplo, se você pensar, qual que é o melhor lugar para você estragar uma cerveja? No porta-mala de um carro, por exemplo. Tá sacudindo, sabe? Num calor, só a luz ali que não atrapalha tanto. Mas assim, é isso. O cara às vezes deixa 3 dias uma cerveja que não tá pasteurizada no porta-mala do carro dele, que ele esqueceu lá de descer, ela já sofre. Entendeu? Não, sem contar que, sei lá, casa de fim de semana... Você leva a cerveja, esquece ela lá, você deixa umas estocadas que você comprou na promoção, deixou... Barril de chopp também. Barril de chopp eu já aprendi, inclusive com o do Café Palhares, como é que chama? O André. Do Café Palhares, lá do centro, né? Lá o chopp é só Brahma. Ele falou assim, o melhor chopp da cidade aqui, porque eu renovo com frequência. É só uma torneira, só um barril, só que esse barril sai toda hora. Então é mais sobre o frescor do que a qualidade da cerveja. Barril é câmara fria, senão não dura uma semana, velho. Ué. Barril é foda. E é lógico que a outra pergunta que fazem muito lá quando vai lá na Verace é: qual é a diferença de cerveja e chopp? Boa pergunta. Ótima pergunta. Pois é, velho. Quando a galera vai lá na visita, geralmente pergunta o negócio do puro malte, a próxima é qual é a diferença de cerveja e chopp? Para a legislação brasileira, a diferença entre cerveja e chopp é só a pasteurização. Então, se eu pasteurizei, virou cerveja. Pode estar no barril, na garrafa, no container, onde for. Pasteurizou, cerveja. Não pasteurizou, é chopp. Então, o Marcelo falou, nossas IPAs não são pasteurizadas. Então, elas são chopp na garrafa. Agora, todas que eu pasteurizei e botei na garrafa são cerveja, mas posso botar ela no barril também e continuar sendo cerveja. Então, não é uma coisa tão óbvia. E qual que é a diferença de uma pasteurizada e não pasteurizada? A pasteurizada, ela vai ter uma segurança microbiológica, física, química maior. Ela vai durar mais. Então, quando a gente engarrafa e pasteuriza, 1 ano de validade. Agora, quando eu pego e não pasteurizo, eu tenho que ter N cuidados a mais, porque ela é uma cerveja mais viva. Ela vai ser mais viva, principalmente no aroma. A pasteurização tira muito do aroma. Cervejas lupuladas sofrem muito com a pasteurização. Então, por isso que a gente põe as 3 IPAs sem pasteurizar na garrafa, porque a gente acha que ela perderia ela perde um pouco da potência, e elas são mais alcoólicas, mais lupuladas, então aguenta um pouquinho mais a porrada. Mas não dá para ficar brincando e deixar no porta-mala. igual... E IPA geralmente é uma cerveja que tem uma identidade da empresa ali, né? É sempre uma que talvez... Você sabe a história da IPA? O folclore da IPA? Pra Índia lá? Pô, pode contar aí que é boa. Historinha, você não me tirou a verdade, com a história tudo fica melhor, né? Mas, dá mais mineiro porque contando. a IPA, né? Indian Pale Ale. E você tem 4 escolas dominantes cervejeiras, né? Americana, belga, alemã e inglesa. A Indian Pale Ale, apesar de ter Indian nome, é uma cerveja da escola inglesa.
E o que a galera conta, né, do folclore? Que é... Quem conseguiu produzir as primeiras cervejas claras foi a Inglaterra por causa da Revolução Industrial. Porque antes, como é que você torrava o malte, né? Você basicamente botava no fogo, então você queimava tudo e tal, ficava... Tanto que as cervejas mais antigas elas são bem mais escuras, são bem mais heterogêneas, né, as cores. Então, quando você começou a conseguir fazer o malte, uma tostada mais leve, mais sutil, você conseguiu fazer cervejas mais claras. Então, eram as pale ales, né? A ale pálida. Então, a Inglaterra ali e tal, 1600, 1700, Londres era a capital do império onde o sol não se punha, né? Tinha colônia em volta do mundo inteiro. Eles começaram a mandar cerveja para a Índia, de acordo com a história. Só que você imagina, se no porta-mala do carro a cerveja fica ruim, imagina um barril de madeira sacudindo 3 meses num navio, num barril de madeira, tomando sol. Chegava lá intragável. Aí o que eles descobriram? Botando mais lúpulo, para ela ficar mais amarga, mais aromática, ela chegava lá bebível. Então a Pale Ale que ia para a Índia era mais lupulada, então virou a Indian Pale Ale. Por isso que ela é tão lupulada, cara. E assim, o que eu acho que o que eu mais gosto é sempre ali, né? As IPAs, as EPAs, né? Não sei se tem umas parecidas. Tem uns nomes. Tem as American Pale Ales, as Indian Pale Ales. Você tem a English Pale Ale. Por exemplo, a nossa King's Cross é uma English Pale Ale, mas ela é um tipo de lupulagem diferente de uma IPA. Porque a Inglaterra tem lúpulos mais terrosos, né? Mais herbais, que o pessoal fala. Então, a grosso modo, é aquele cheiro de terra molhada. Não os lúpulos cítricos igual você tem nos Estados Unidos. Porque a escola americana é esses lúpulos porrados. Você pegar a nossa Sirena, American IPA, American IPA, né? Lúpulos cítricos bem evidentes. Se pegar as nossas 3 IPAs, né? A Sirena, a Disturbed e a Rapsodia, também elas são bem lúpulas. As 3 são da escola americana. E a gente tem a PE inglesa, que é um pouco diferente. Tá me dando sede, viu, velho? Toma água aí. Até uma coisa legal complementando o que o André falou, assim, das 4 escolas, tem uma curiosidade, assim, você tem as características dessas escolas, elas são muito bem determinadas, o pessoal acha que é por causa de tecnologia ou alguma coisa da época, mas o que determinava as características básicas da cerveja eram os rios dos países. As águas. As águas, que assim, é uma coisa que interfere muito na produção hoje. Por que as cervejas inglesas são mais pesadas? Porque os rios ingleses são mais pesados, eles têm mais sais. Por que as cervejas alemãs são mais leves? Porque são águas mais leves, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa legal, assim, de você saber o cuidado, mais uma vez, do artesanal que a cervejaria tem, a gente trata toda a nossa água. Então, quando a gente vai produzir uma cerveja alemã, a gente trata a água para ela ficar a água que deve ser usada na receita. E o que é isso? É basicamente imitar, lógico que a coisa foi mudando depois, a água daquele rio na Alemanha, da região que ela foi inventada, entendeu? E aí talvez seja a terceira pergunta que o pessoal vai visitar lá, né? Se é puro malte, se é chopp, qual é a água que vocês usam? Essa coisa, muita gente não sabe da água, porque até tem muita cervejaria que não faz, mas é um cuidado que a gente tem, assim. Mas a gente usa água da Copasa. Só que o que faz? Você pega a água da Copasa, a gente passa em vários filtros de carvão em série para tirar sais minerais, cloro, tal, tudo que tiver. Aí ela vai para uma caixa d'água especial, que é uma caixa d'água de água cervejeira. E essa água, ela como não tem cloro, não tem nada, ela pode ser contaminada muito facilmente. Então você tem que armazenar ela com muito mais cuidado. Ela é uma folha em branco. Então quando você joga ela para panela só de tratamento da água, aí que você vai botar sais minerais, acidez, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí você emula a água do tipo de cerveja que você vai usar. Que massa. Aprendizado. Isso da escola que vocês falaram ficou na minha cabeça. Talvez seja o que eu tinha te comentado, que aí eu não sei se é boato, é que são 4, né, que você falou. Que a quinta tava para ser a do lado do sul. Tem algum papo desse ou só foi o tipo de cerveja? Não, você tem uma cerveja. Você falar que é uma escola brasileira. Entendi. É lógico que tem muita gente que fala que vai vir a escola brasileira. A gente tá com alguns estilos que estão começando a serem discutidos. Até fora do Brasil, porque assim, em algum momento alguém vai ter que discutir isso. A gente tem muita coisa de madeira, a gente tem muita coisa de fruta, mas assim, falar que estão se discutindo longe, de ser uma quinta escola, mundial, acho que é assim. Quer causar polêmica é o seguinte, véio, é só você falar que a Catarina Sauer nada mais é porque uma Berliner Weiss, que é uma cerveja da escola alemã com fruta. Quem é contra só fala isso. Aí isso já dá quebra-pau. Isso aí você entrar no Twitter e tal, na época nem quebrando pau. E é uma comunidade muito ativa, né? O pessoal da cerveja, né? Nossa. Isso que vocês acabaram de dar uma aula aqui de cerveja. Vocês comentaram que tem visitas, né? Vocês tem visitas para turista, por exemplo, que quer ir lá para conhecer a operação de vocês? Antes da pandemia, a gente coincidia no sábado do Experimente.
A gente fazia visita lá, o cara entrava no site, nem lembro como é que era, reservava e tal. Mas às vezes a pandemia tem um negócio meio intermitente. Então, às vezes alguém liga lá, a gente programa. O que a gente tem feito muito é para faculdades, a gente tem feito, que é a galera de microbiologia, de nutricionismo, até questão de logística. Tem muito curso que envolve logística que vai visitar a gente. Por exemplo, semana que vem mesmo vai uma turma do BMEC lá, que não tem nada a ver com nada de alimentação, mas porque é uma logística muito complexa. A gente tem que desenhar a nossa produção, no mínimo, com um mês de antecedência. Porque a cerveja só vai ficar pronta daqui a 30 dias. Então, a gente tem que comprar os insumos antes. A maioria dos nossos insumos são importados. A questão de reservar ali os insumos também é uma coisa complexa. A logística de distribuição mesmo, chegar em cliente. Então, assim, a Verás tem sido visitada por muitas faculdades por conta disso. Assim, é uma indústria muito, muito ampla. Desde o cara da administração de finanças, que é muito complexo também, questão tributária e tal, ao cara da área alimentar, ao cara da área de logística. Então, assim, a gente tem recebido muita visita de faculdade. Mas é uma coisa que a gente pretende voltar no segundo semestre, é a questão das visitas. A gente fazia 1 ou 2 sábados por mês. Era uma coisa bem legal mesmo. Porque pensando no turismo de experiência, né? Assim, BH é um polo, igual você falou. A região que vocês estão ali já é um polo por si só, né? Então, não sei, conectar isso ao turismo aqui que tem em BH, né? Seria, assim... Eu olhando, vindo de fora pra cá, seria legal demais. Você conhecer uma marca local... Virou uma rota, né? Virou uma rota de turismo. É uma coisa que sempre se discute. Igual a gente falou, a gente estava na reunião em Belo Tour antes de vir para cá, a gente já conversou algumas vezes. A prefeitura tem a intenção de fazer, só que é complexo. Primeiro que você está falando de 30 empresas. Sim. Concorrentes. Apesar, assim, que a maioria delas relacionam muito bem, assim. Segundo que envolve o poder público de 2 cidades. Nova Lima e Belo Horizonte. Porque as cervejarias não estão, assim, a grande parte, né? Tem muita cervejaria em BH também. Mas a maioria das cervejarias está em Nova Lima, não é Belo Horizonte. Só que o turismo tá em Belo Horizonte, não está no Jardim Canadá. Você pode ter um turismo em Nova Lima ali, que é outro tipo de turismo na cidade, um turismo envolvendo as questões naturais. Mas falar que tem turista no Jardim Canadá, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complexa. Mas a gente já teve algumas conversas disso. Tinha que ter. O André falou, já foi a cidade com a maior cervejaria per capita do Brasil. Sabe assim, a gente vai para o sul quase uma vez por ano, que tem o campeonato de Blumenau. Você tem algumas cidades lá, em volta lá de Blumenau, que tem 2, 3 cervejarias e bombam. Assim, os caras vivem de turismo. O bar dos caras está sempre cheio. Vou te falar, não sei exatamente, mas assim, boa parte da receita dos caras vem disso. E a gente tem uma cidade, um bairro, não vou nem falar uma cidade, um bairro que tem 21 ou 22 cervejarias, fora de Belo Horizonte. Você tem algumas coisas muito legais Quais em BH. são em Belo Horizonte? Cara, Belo Horizonte começou... O que aconteceu? Até a gente conversou isso com a Belo Tour. Belo Horizonte perdeu um pouco o fio da meada desse negócio de cervejaria. As fábricas foram pra lá, depois só voltaram aqui pra BH quando teve a lei dos brew pubs. Que foi o Calil agora, Foi tá? o Não é uma Calil. coisa velha, não, é. Que aí você viu que abriu aqui a Hofbrau. Ah, sim. A Hofbrau, então, é um brew pub. Você tem aqui o Craft Station, na Savassi, também é um brew pub. Você tem a Octopus, que abriu ali... Sei. Onde era o Afrodite. Não sei se você lembrar, que era um bar jamaicano ali na Rio Grande do Norte com... Tomé de ali Tomé de Souza, eu Souza. acho. De cabeça eu lembro desses O 3. próprio Savá, ué. O Savá, aqui, que é o Então, Espetor eles fazem a Santos. própria cerveja também, então? Eles fazem. Ah, é? Assim, Você entra lá, alguns tem são uma mesmo, cozinha, por exemplo, assim, a Hofbrau, HB. A cerveja é da aquela HB. pegada grande, né? Mas, por exemplo, o Savá, você tem o bar, a hamburgueria, que chama Savá, mas eles têm Espetor Santos, que são eles produzindo. Ah, sim. Já vi a logo. É um logo bonito. Mas se você entrar lá ali no imóvel deles, tem uma cozinha, Verdade. tem um equipamento similar ao do Verá, só que bem menor. Nossa panela faz 2.500 litros por vez, a deles faz, sei lá, 200. Vou Entendi. chutar pelo tamanho que eu vi. Mas assim, você tem algumas fábricas também, assim, eu não vou saber te falar, assim, até pra não... Aí você tem a própria, deixa eu pensar, você tem o Stade Ever, que abriu também, a fábrica tem pouco E tempo. a fábrica é aqui em BH. A fábrica é no bairro São Francisco. É onde deveria ser... Foi o da Vals ali, talvez, Eu né? acho que é. Eu Não tenho certeza, eu acho que é. Certo. De grande, deixa eu pensar. São essas. bicho. Você tem algumas cervejarias pequenas, mas você tem indústria em Belo Horizonte, sim. Entendi. Mas quando você pensa nas maiores marcas, assim, tirando Stade Ever, algumas que HB, obviamente, não estou falando de uma marca mundial, elas estão em Nova Lima. Até pela restrição do espaço físico. Você não consegue comprar um galpão de 4.000 metros dentro da Contorno. Caríssimo, né? Sim. Então você faz um negócio muito pequeno, ou você pega um imóvel tombado lá, igual a Hofbrau fez, reconstrói.
Vocês falando isso, eu lembrei um que eu morei em Uberlândia por um ano. E lá eu não lembro o nome do bar, mas tinha uma pegada assim, que eram várias cervejarias junto. Aí juntaram, fizeram um bar. Eu posso estar falando besteira, que tem tempo já. Mas fizeram um bar legal, um restaurante. Né, não era de experiência, mas ficava visível lá os tanques. E bombava, cara. A galera ia lá pra tomar, pra conhecer as cervejas, né? Porque tinham várias marcas. E lotava, e tinha um público fiel que ia lá para tomar cerveja vendo os tanques lá atrás. Esse é um público que cada vez está crescendo mais, mas assim, Belo Horizonte, assim, eu não vou falar que é a mais lenta, porque a gente tem o Rio de Janeiro, que é bizarro. Assim, mas a coisa que tinha que acelerar. É um estado que tem muita cervejaria, uma cidade que tem muita cervejaria, e a coisa vai muito devagar, assim, do cara começar a ir nesses bares, sabe? Assim, que você chega lá, tem 30 torneiras. Eu e André, semana passada, agora a gente estava no SXSW. Ah, é? Pô, massa. A gente foi num bar lá que tinha 200 torneiras. Boa. E assim... 203, eu acho. Não, e é só chopp bom, né? Lá nos Estados Unidos. Ele é só que você vê de qualidade, acessível, né? Olha, é assim, impressionante. Você entra em bar lá, assim, um bar que tem pouco, tem 30 torneiras, 40 torneiras. Verdade, e aqui, cara. um cara que fizer isso hoje, todo mundo vai entrar e falar, esse cara é maluco, entendeu? Hoje um bar aqui com 15, 16 torneiras já é coisa pra caramba. Entendi. Então, assim, é uma coisa que, assim, que tem que ser acelerada. E você falou que o Rio é pior do que aqui, porque tem muita cervejaria lá também e não tem a cultura. Ou a cultura, assim, tá começando a desenvolver legal, assim, a gente, sei lá, 5 anos que a gente foi no Rio, não lembro quando a gente foi, pra achar um bar lá cervejeiro, a gente teve que andar pra caramba, assim, foi difícil de achar. Hoje você já vê alguns bares. Assim, você tem um Brioteco ali na frente do Belmonte do Leblon, você já tem alguns bares. Verdade. Mas é uma coisa que tá se desenvolvendo muito devagar ainda. E você tem várias boas cervejarias no Rio de Janeiro, entendeu? Isso é interessante. Você lembra aquele que a gente foi em Vitória? Ah, que isso, que tipo lá é TAP, bom demais. Eu não lembro o nome certinho, mas era isso. Não tinham várias, tinha algumas. Mas eu lembro que eu falei com ele, Léo, isso aqui é sensacional, cara. Eu morei em Vitória também um ano lá. Hã? Vamos abrir, né? Vamos abrir, cara. Isso aqui lá em BH é bombar. E realmente, o que vocês falaram agora que eu tô morando, tem 3 anos e meio aqui, eu já vi um bar, um local que abriu assim e não foi pra frente, fechou. Esse especificamente você comprava cartão, crédito, você mesmo colocava e liberava quantidade automatizada, sabe? Sei. Era esse que era o modelo de Não, negócio. você tem um modelo, assim, você tem um exemplo aqui muito grande, que é a própria HB, que, assim, hoje o Belo Horizontino vai, obviamente, não tô falando que não vai, mas você vê muito mais tesão do cara que vem de fora pra ir conhecer HB, sei lá, um amigo seu vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, da onde for, o cara, não, bicho, BH tem HB, é a única cidade da América do Sul, ou Latina, não sei, que tem, vão lá conhecer e tal. E assim, às vezes o pessoal de Belo Horizonte, você não vê, vamos tomar uma lá na HB? Cara, ótimo exemplo. Eu já fui, acho que 2 vezes, mas só assim, tá aqui mais perto, não foi, tipo assim, nesse mesmo ímpeto. E eu moro perto, eu vejo que sempre domingo é um dia cheio lá e os outros em volta vazios. Ou seja, tem um mercado dedicado, né? Assim, as pessoas vão para lá mesmo. Assim, eu não tô falando, lá dá movimento, não tô discutindo isso, mas assim, a questão do tesão de quem vem é muito maior do que quem tá aqui, tá assim no nosso quintal, né? Pois é, isso que eu tô falando, realmente dá pra perceber que tem uma coisa muito direcionada mesmo, as pessoas vêm para ir e tal, estão ali, vamos lá e conhecer e tal. Todos os meus amigos que vieram de São Paulo pra cá, quero ir na HB. Legal demais, né? Isso tudo fala sobre brand, né? Sobre marca, né? E eu acho que vocês também, de certa forma, caminham para essa credibilidade, né? Igual a gente falou no início aqui, né? E eu, por exemplo, tenho certeza que qualquer um que eu experimentar desses rótulos seus, que são vários, inclusive, vou gostar, porque tem uma complexidade, tem toda uma história por trás, né? Assim, a gente tem muito cuidado de fazer isso, por exemplo, você pega todo o rótulo da Verás, todo rótulo, ele tem um textinho contando uma história da cerveja, por que do nome, por exemplo, quando ele falou da maracutaia, você tem um textinho brincando com política, explicando ao mesmo tempo a questão do maracujá e da pitaia. A gente tem muito esse cuidado. Os rótulos nossos, a gente até brinca às vezes lá para lançar uma cerveja nossa, o Túlio faz a receita, sei lá, em 15 dias, pra gente decidir o rótulo 6 meses. Entendeu? Porque um não gosta, o outro não vai. A questão das redes sociais é uma coisa que a gente preocupa muito, porque assim, o nosso negócio é o negócio dos centavos. Alguém falar que a margem da cerveja é muito alta, tá mentindo. É mesmo? Entendeu? Assim, é uma margem, até o André pode até falar melhor, assim, que ele cuida das partes financeiras. Então, assim, não é um negócio que eu vou falar, vou fazer uma campanha gigantesca amanhã e é isso. Não dá. Então, assim, você tem que cuidar dos detalhes para você conseguir ter uma marca legal no nosso mercado, entendeu? Interessante. Então, assim, a maior coisa que a gente fez de campanha de marketing mesmo, a gente patrocinava alguns programas do 98. Então, assim, e mesmo assim era uma coisa que custava pra gente, entendeu? Você não vai ver uma cerveja artesanal na Globo ou num grande veículo.
circulação, entendeu? Então, assim, é um negócio... Qual você perguntou das dificuldades que a gente começou a falar? Eu falei algumas e outra é essa. A margem é apertada. É muito apertado. Pelo processo ou pelo limite de precificação que vocês têm, que a gente comentou aqui Assim, mais cedo? Vou até entrar, deixa o André falar, mas assim, você tem um limite de precificação do mercado mineiro, que é o que eu falei, você não pode chegar e vender uma cerveja muito cara. E você tem a questão do tributária e tal, mas eu acho que o André vai saber falar melhor do que eu. No fundo, qualquer indústria é um pouco de escala. Você tem que atingir um determinado volume para começar a fazer sentido. E, falando disso, a parte tributária é muito complexa, né? A gente tem a substituição tributária na cerveja que põe um teto no preço que eu posso vender. Então, por exemplo, você tem que pensar que durante a pandemia, por coincidência, a Ucrânia é um enorme produtor de grãos. O malte que a gente comprava vinha da Bielorrússia, que era ali do lado. Então, você imagina, não tinha como mais trazer. E tudo subiu demais. O malte, ele passa o processo de torrefação na Europa, o gás triplicou. O maior produtor de grãos estava impossibilitado de abastecer o mercado internacional. Então você pega, vamos chutar, teve custo. Para eu produzir a minha Pilsen, eu aumentei 20%, 30% o que eu gastava com insumo, eu não posso passar isso para frente porque a pauta não permite. E mesmo se eu conseguisse repassar, o que tem de cervejaria nova aí, às vezes por maldade, às vezes não, vendendo sem nota, sonegação, é um problema no mercado. Então você tem é complexo, assim, como qualquer negócio é complexo, na verdade. Então, da cerveja é a tributária, a sonegação que tem no mercado, tem muita sonegação. E qualquer indústria você tem que ter escala. Né? Porque se eu estiver produzindo 1.000 litros ou 100 mil litros lá naquela fábrica, eu vou gastar mais ou menos a mesma coisa. A fábrica suporta, né? Eu não vou mandar ninguém embora, né? E no meio do caminho a gente teve uma pandemia, né? Que deixou tudo de cabeça para baixo. E os próprios... as redes de mercado ali também deve dar uma espremida boa, né? Supermercado, a gente tem por estratégia não vender mais que 10, 15% para eles. Porque você fica na mão desses caras. Então é importante... Interessante. Quer que corte também? Não, assim, até... Você bota o supermercado aqui, velho. Os caras vão ficar loucos. Não, mas eu acho que assim, isso é uma coisa muito clara, assim. Você tem muita cervejaria que, vou te falar aí, 40%, 50% do faturamento dos caras é supermercado. E assim, a gente sabe que a gente precisa de supermercados, isso aí você pode deixar. Porque é importante para galera conhecer a marca, é onde as pessoas vão e talvez experimentam e tal. A gente percebe assim, você faz uma ação no supermercado, o tanto de assim, até em rede social, o cara manda o direct falando que curtiu, você ganha seguidor. Não só pelo volume de vendas, a gente sabe da importância deles, mas aí como uma coisa estratégica para o nosso negócio, aí para nossa saúde, que aí está acima de qualquer outra coisa, né? A gente não quer ficar dependente do supermercado. Isso vai... E é engraçado, só complementar, porque quando a gente entrou lá na Verácia, a pergunta que a gente falava que era a número 1 que a gente tinha que fazer é: o que eu respondo quando alguém me pergunta onde encontrar a Verácia? Porque na época não estava no Verde Mar, nem lembro se estava no Super Nosso. Eu acho que tinha acabado de entrar no Super Nosso. Bicho, se a gente sentasse agora e você falasse, velho, onde que eu compro o Verácia? Eu ia falar, eu ia tentar lembrar algum empóriozinho aqui da Savassi que comprou, vai ali. Hoje eu falo, velho, Verde Mar, 2 quarteirões, vai lá, pega uma Sirena, tá R$19,90, vai lá agora e pega. Aí você vai saber. É outra vibe. Então, o mercado tem essa coisa de ser vitrine também. Você poder achar. Essa é a barganha, né? Nessa época que a gente entrou, assim, que a Verácia era muito menor, não era só o supermercado, né? Aqui hoje, por exemplo, nós estamos na Savassi e tal. Eu te falo 10 lugares aqui em volta que a gente pode sair daqui e depois tomar a Verácia, entendeu? Na época, não. Então, assim, o supermercado pra gente foi muito importante nesse momento. Sim. Até porque os donos de bares conhecem a cerveja pelo supermercado. Então, assim, é um canal mega importante. Mas a gente vê muito mais como um canal... de comunicação, vamos dizer assim. É lógico que, na última semana do mês ali eu tento bater minha meta, eu sento para o supermercado e vem um pedidaço, financeiramente também é importante. Mas a gente chega muito mais como um canal de comunicação do que um canal de vendas mesmo. Credibilidade também, né? É lógico, você está em grandes marcas, assim, tem uma curadoria atrás disso. Porque o supermercado, até respondendo, de fato ele aperta um pouco, assim. Na Verácia, mais uma coisa nossa, assim, a gente não tem tanta variação de preço. Não, vou fazer muito mais barato pro supermercado que para outro cara, velho. O bar do Zé ali, ele compra pelo mesmo preço do supermercado. Só que você no supermercado você tem alguns custos, né? Você paga um percentual de marketing, você paga um percentual de logística, porque você entrega no CD, eles têm que distribuir em não sei quantas mil lojas. Então, assim, é uma coisa que fica bem mais apertada. Assim. Imagina também, à medida que você cresce o supermercado, você vai crescer seu volume, né? Naturalmente, você vai depender mais desse. O share deles ali na sua produção é maior. Só que para você
aumentar para entregar eles, provavelmente seu custo fixo vai aumentar, que você vai ter que contratar gente, vai ter que... É meio que nisso o risco de também não ficar na mão dele 100%. Seria isso? Cara, pensa o seguinte, você tem 100 mil litros para produzir, né? Se você puder escolher, vamos supor que você está lá vendendo 100 mil litros todo mês. A gente ainda tem espaço para aumentar a nossa adega lá, então não é o caso, né? Mas eu estou pensando, você tem lá 100 mil litros por mês. Se você prefere vender 50 para supermercado, 50 para PDV e consumidor final, ou 90% para PDV e consumidor final e 10% para supermercado, você sabe vai te apertar mais. Entendi. Então é uma questão de capacidade física. É lógico que a gente lá na Verás a gente tem 110 mil litros de adega, dando tudo certo e tal, tendo barril para baixar tudo. Consigo fazer 120, 130 mil litros por mês. Mas tem que dar tudo certo. Então, é um equilíbrio de você estar na gôndola do supermercado, mas também não ficar na mão. Porque é isso, o supermercado vai fazer uma ação lá, vai botar você no panfleto, você paga por isso. Vai chegar o aniversário do supermercado, você paga por isso. Ele vai inaugurar uma loja, você paga por isso. É certo, uma coisa que muita gente não sabe no supermercado, por exemplo, o produto vence, a gente faz a troca, a gente paga para estar no supermercado. As ações que são feitas, que você entra lá, a Verás está R$1 mais barata, quem está pagando é a Verás. Então, assim, o supermercado é um negócio, assim, quando até, às vezes nós estamos batendo papo, assim, aí meus amigos me perguntam e tal, tem muita gente que não sabe isso, assim. Supermercado, e mais uma vez, não é uma crítica ao supermercado, é um puta de um negócio, cara. Os caras conseguiram se construir de uma maneira que eles não assumem risco, assim, obviamente de uma maneira muito rasa, assim, que eu tô falando. O risco de vencer é do fornecedor, o risco da promoção é do fornecedor, o panfleto que ele faz, quem paga são os fornecedores. Então, assim, é um negócio. Mas se eles estão conseguindo fazer isso, é porque eles são importantes para... Então, assim, eles têm um mérito disso, Claro. tá? Não O risco deles é conseguir botar a gente lá dentro, né? Uhum. É esse o risco deles. Tipo, é um lugar grande, bem localizado, muita gente, tal, virou uma vitrine, né? Então tem mais o outro lado do negócio, né? Acho que também um ponto muito importante que talvez tenha que ficar de olho é, sei lá, situação socioeconômica, né? Porque se você começa a ter muita margem apertada, você não pode ficar subindo demais também o preço, né? E aí você vai reduzir ali a cesta de consumo das pessoas e aí menos... Talvez sejam os primeiros itens a sair também da lista, né? Talvez seja nossa grande questão, e seja essa. Até onde que a gente pode ir de uma maneira que a gente não desgrude muitos concorrentes, porque a Verás é um pouco mais cara que a maioria dos concorrentes, mas de uma maneira que a gente não descolhe, entendeu? E respeitando a questão econômica que a gente vive hoje. Pois é. Então, assim, a gente testa a elasticidade todo dia, assim, a nossa grande questão é isso aí. Trazendo para o canal de venda, vocês estão em algum delivery? Tem online também? A gente está no iFood, principalmente na Zona Sul. A gente tem uma loja nossa no iFood. Pelo site também, vivaveras.com.br, você consegue comprar isso aí o Brasil inteiro. E assim, alguns parceiros também. Se digitar Verás lá, tem alguns parceiros que eles fazem essa logística também. No Zé Delivery ainda deve ter alguma coisa. Zé Delivery tem. Assim, a gente não tem a Pilsen no Zé Delivery, mas a gente tem alguns outros estilos no Zé Delivery também. A Pilsen, no caso, por causa de... Porque o Zé Delivery é muito o modelo deles é muito diferente. Assim, o iFood, você tem uma loja, beleza, me paga X% lá, você compra da Verás, você vende pelo iFood, e aí você paga pro iFood a porcentagem. O Zé Delivery não. Você compra de minha cerveja, você vende pelo Zé Delivery, o Zé Delivery cobra da indústria. X% da venda, entendeu? O iFood cobra de quem vende. Uhum. O Zé Delivery compra da indústria que vendeu para o segundo. Que isso, cara? Então, o problema é que é o seguinte, vamos supor, eu vendi pro cara 6 a garrafa, ele vendeu por 15. Eu vou pagar a comissão em cima dos 15. Que isso, cara? E a Pilsen tem uma Pilsen margem muito apertada. Caramba. Então, assim, são as coisas do mercado, assim. A gente tem uma estratégia, não vou falar que tá certo, que tá errada, mas você entra lá no Zé Delivery, tem várias cervejas artesanais que tem Pilsen lá. Uhum. Então, assim, às vezes, assim, sendo muito honesto, eu sinto que a Verás eu não sei se é muito diferente, assim, a estratégia que a gente adota. Eu não sei se a gente tá muito certo ou muito errado. Essa que é a minha dúvida. Aí eu tenho uma ideia aí, de que, considerando todo a nossa impressão e o nosso consumo, dá para perceber que talvez tá no caminho certo aí, cara. É muito... Assim, que, de fato, a nossa estratégia, assim... Eu vou te falar, é muito diferente de 90% das outras cervejarias, assim. A gente estuda muitos canais que a gente quer estar, onde que a gente vai entrar. Então, assim, daqui a 10 anos nós vamos saber quem tá certo, mas assim... Só o tempo dirá. Que a gente é diferente, Boa. Brunão, alguma pergunta final aí, que você elogiou eles mais cedo lá, quando a gente tá fazendo a pauta ou não? Você ficou até querendo copiar a estratégia de marketing deles?
Cara, o tem Viva tanta- Verace, pô. Ah, Que quando tá. vocês colocaram no site de vocês Tanta coisa pro anotada seus aqui. clientes mandarem fotos deles tomando, né? É sensacional, Cerveja. assim. O Breno falou, que isso, Léo? Isso aqui é genial demais, cara. Tem que fazer igual. É justamente para isso, para incentivar o momento de verdade. Assim, a questão do momento que o cara tá tomando pra gente é muito importante. Não, eu e o Léo, a gente combinou, né, de até dar uma segurada, às vezes, na emoção, que a gente vê tanta coisa legal, que a gente sai compartilhando um com o outro. Né, a gente conversou com um amigo nosso esses dias, que ele falou, cara, a gente tem que entender até onde que a gente consegue ir como marca e algumas ações de evitar ficar mandando, pô, ele cuida do marketing. Aí eu mandar coisa pra ele que a gente sabe que não vai conseguir entregar agora. Criando as ansiedades, né? Mas essa aí, eu falei, caramba, Léo, você viu isso aqui? Porque eu achei genial, velho. Você cria, conecta com o seu cliente, você gera conteúdo, né? Porque a galera vai estar mandando foto. Eu vi várias fotos legais lá que vocês têm de cliente. E a história da pessoa também, né? Para vocês ouvir, né? Uma história do cliente, né? Com a Verace, conectando ali, deve ser sensacional, velho. É, A sem contar sensação que você- de orgulho. Recebeu um storytelling gratuito e botou para um próximo possível cliente, né? Isso é muito legal. Assim, no próprio Instagram mesmo, assim, não vou nem deixar a coisa muito complexa que vai pro site, não. Mas é legal demais, assim, você entrar no Instagram todo dia, assim, principalmente segunda-feira, e ter lá 40, 50 pessoas que postaram uma foto com a Verace, entendeu? Isso é muito legal. E é o que você falou, assim, a questão do marketing. Velho, pensar, gente, se a gente desligar aqui o podcast e ficar pensando aqui, nós vamos pensar 1 milhão de coisas para fazer para as duas empresas. Mas executar é muito difícil. Seja por grana, seja por dinheiro. Então, assim, você tem que achar algumas coisas legais na simplicidade. E eu acho que é isso que a gente faz, que é igual eu falei, o rótulo ter uma historinha, o rótulo ser bonito, a gente ter a questão de mandar a foto para o site, que é um exemplo que vocês deram. Então, assim, a gente tenta, na simplicidade, ter algumas coisas diferentes. É. E eu falei que estava dando certo do caminho também, porque eu sei que a King's Cross tem uma história lá de Londres, né? É uma estação, né? É aquela estação que tem o negócio Do do Harry Harry Potter, Potter. né? É, isso. Assim, na verdade, porque o que acontece? O English Pale Ale é o estilo mais tomado pelos ingleses. E a King's Cross é a maior estação de Londres que está no cotidiano de todo londrino. Então, assim, a gente quis pegar uma referência do que está no dia a dia do londrino. Além da cerveja, essa estação. É como se fosse pensar o centro de Belo Horizonte. Todo mundo passa lá uma vez por semana, entendeu? Então, assim, tudo tem uma referência, tudo tem um porquê. E tá chegando até o cliente, né? Sim. Como eu Quer dizer, sei, espero né? que sim, né? Eu lembro, eu sabia disso há mais tempo, talvez até mesmo nos festivais de cerveja, que inclusive são muito comuns aqui em BH. Não sei se é até uma coisa do E Brasil, agora vai né? voltar, né? Parou a chuva. No dia Dia 8. de hoje já tem o experimento de novo. Nossa, 8 de abril. bom. 8 de abril. Esse sábado tem o Festival do Torresmo. Ah, é mesmo. Teve fim de semana passado lá no Canadá, foi muito legal. Aí hoje está começando em Lagoa Santa, esse final de semana agora, e no outro final de semana vai ter em Contagem. Vocês têm que ter uma equipe dedicada para isso? A gente tem uma pessoa que coordena, né? 2 pessoas, na verdade. Mas, assim, a equipe que vai mesmo, aí a gente tem um grupo de freelancers que vão. Mas, assim, são pessoas que estão sempre trabalhando com a gente, que entendem da cerveja. Isso foi um puta do problema quando a pandemia acabou. Porque todo mundo trabalhava pra gente, um tinha virado Uber, o outro estava fazendo não sei o quê, tinha mudado, ido pro interior. Então, a gente teve que reformular essa equipe inteira. Então, a gente pegou lá, sei lá, 150 pessoas e que não sabiam nada, não sabiam, às vezes, nem o porquê de Verace, igual a gente começou a conversar, e tendo que ensinar elas ali meia hora antes do evento, entendeu? É uma coisa que, inclusive, está sendo um problema, porque os eventos estão voltando mesmo agora. Porque nos 3 primeiros meses do ano tem muito pouco evento por causa de chuva. Uhum. Entendi. E servir cerveja é chato, bicho. É, ué. Você pega, pode virar aquele milkshake, né? Só vai espuma no copo. É. Dependendo do estilo, espuma mais, espuma menos, inclina o copo, usa o copo tal, assim. Você É tem meio aquele chato. cliente que experimenta 5 tipos diferentes para Tem. decidir uma pilsen normal. Aí chega lá, mas essa aqui tem o lúpulo tal, e fala o nome de lúpulo, o pessoal é criativo. Então, sério, lúpulo tem uns nomes... Ou então, tipo assim, essa aqui não é não, porque eu conheço essa. É. Não, mas é, não tá tem diferente. lúpulo tal, não. Essa aqui não é a Nice Hop da Verace, não. Nego discute. Pelo menos é um advogado da marca, tá em promotor. Porque você tem o cara que entende pra caramba, que é difícil de você atender, e você tem o cara que acha que entende pra caramba, que é mais difícil ainda de você atender, entendeu? Porque às vezes o cara discute com você. Pois é. Esse é carinhosamente chamado cerveja chato. Esse cara chega lá, velho, acha que entende, aí vai, discute, bate boca e tal. É foda. Boa. Brenão, temos que passar a conta falando de bar. Temos. Porque o dia é longo. Instalação de aeroporto acontecendo hoje, então é um marco temporal aqui pra todo mundo. O pau vai quebrar hoje pra nós aí, viu? Que vamos, né, pra mais uma. Bora. Vocês vão Inclusive, montar a loja no aeroporto? vamos ter um quiosque lá no aeroporto. Se forem passar por lá, fica ali na área externa, próximo ao Starbucks, ali próximo da Melissa. Ah, legal. Convidados pra passar lá. E aqui, vocês começaram a expandir também, não só cerveja, né? Tem gin e agora bebida mista, né? Que é bebida pronta. Exato. A bebida mista são os drinks prontos, né? Assim, a gente começou na pandemia, a gente teve
a gente teve essa ideia doida aí, assim, a gente tava... Como é que nós vamos sobreviver e tal, e ao mesmo tempo a gente falava, vamos fazer isso aí. Assim, você olhando para trás, assim, eu não sei nem te explicar exatamente como é que a gente falou, vamos fazer. Foi meio loucura mesmo. Mas a gente entendeu que assim, o mercado de destilados era uma forma da gente variar um pouco o mercado que a gente estava, ter um portfólio maior, mas o grande objetivo sempre foi a bebida mista. Porque você tem vários estudos aí no mundo, assim, não só no Brasil, e a gente vê isso aqui em Belo Horizonte muito, muito claramente, que os jovens eles estão consumindo cada vez mais drink pronto. Eles estão reduzindo um pouco o consumo de cerveja e aumentando o consumo de drinks prontos. Então, assim, a gente viu isso como uma oportunidade, apesar de que você tem marcas muito estabelecidas em Belo Horizonte. Então, assim, em BH em si é um oceano vermelho, ao contrário de outras cidades que Doideira, não tem né? nada. Por exemplo, o Checkmate aqui, mega estabelecido, ele está indo para São Paulo, está indo para o Rio, porque você não tem marcas tão fortes, entendeu? Mas a gente faz um ano que a gente lançou, tá muito legal, assim, tá vendendo bem, até mais do que a gente esperava. Quando a gente pega o nosso orçamento do ano passado, a gente vendeu mais que o dobro do que a gente esperava de bebida mista. Hoje a gente tem 4 produtos, né? A gente lançou a primeira linha clássica, vamos dizer assim, que é o Tropical Jam, que é um tropical com frutas amarelas. O Ginger Mule, que é um Ginger Mule, né? Com gin. O Orange Spritz, que é um Aperol Spritz. E o Gin Tônica, né? E aí agora, para o segundo semestre, a gente já está começando a experimentar, segunda-feira, 10 horas da manhã, né? Alguns drinks para a gente lançar... Pra gente lançar no segundo semestre, aí vão ser drinks nossos, entendeu? Entendi. Tipo assim, autorais, só que prontos. Exato, exatamente. Isso aí realmente a gente já viu algum movimento mesmo. Inclusive o André da IVE veio aí, né? E falou que eles lançaram alguns já. Tem um tempo já, há mais tempo, né? O próprio Checkmate realmente cada vez maior. Mas você acha que então é uma tendência por causa da geração? Mas só um adendo, é igual a gente estava agora no Texas lá. Patrocinador, White Claw, que é um hard seltzer. Vocês já beberam hard seltzer? Já. É um negócio que não caiu no gosto da galera aqui muito. Você não vê. E teve vários. Topo Chico entrou e saiu. Qual que era o outro? Tem a Hards, Mike's. né? Mas a Hards ainda ela existe, Ela né? existe, De Belo existe. Horizonte. Hards é aqui de Belo Horizonte. Por exemplo, a Topo Chico é da Coca, né? Aí você tem aquele Mike's Hard Lemonade também, que era patrocinador lá do evento. Você não vê aqui. Ó. O engraçado. Topo Chico é engraçado, porque assim, os caras entraram forte. Eles patrocinaram de férias com ex lá na MTV. É verdade. Os caras, qualquer supermercado você tinha, e eles colocaram, a Coca colocou o rabo entre as pernas e saiu fora. Com todo respeito, o nome é ruim também. Topo Chico. Faltou essa leitura aí. É ruim. Dá vontade de tomar isso, não. Mas é Mike's isso. já vai. Mas é uma coisa que está atento ao mercado, porque, assim, sendo muito sério, nosso projeto inicial era lançar hard seltzer. Porque você pega uns estudos nos Estados Unidos, velho, o hard seltzer tá comendo o consumo de cerveja. Por quê? eu li isso mesmo. Por ser caloria baixíssima, é um produto muito mais leve. Agora ele falou, a White Claw nos Estados Unidos é uma coisa de doido, entendeu? Só que a gente viu na hora, a gente recuou, tanto que a gente chegou até algumas reuniões para ajustar a receita. Testou, montou receita. A gente tem umas 5 ou 6 receitas, mas a gente falou, velho, vamos voltar, que eu acho que não é isso aqui, não. E aí, ao saber errar, assim, errar rápido, né? Assim, que é uma coisa importante. Falou, velho, não vamos lançar isso não, vamos pros drinks prontos. Os drinks prontos era um projeto pro final desse ano. A gente lançou um ano atrás, igual eu falei, e tá sendo um sucesso. Legal. Vou experimentar, eu não conhecia. Todos chamam de jam, né? Porque tem um gin sozinho, né? Sim, o gin é o jam. Aí você tem o Tropical Jam, o Orange Spritz, Legal. o Ginger Mule e o GT. São garrafa? Lata. Lata. 355. A ideia é Mas é ser aquela lata, latinha né? mais comprida, né? Não é igual a da Coca-Cola, que é a 355 baixinha. Ela é mais alta. Você tem... Esse aí já tá no Verde Mar, inclusive. Então, assim, quem quiser experimentar, ficaram bem legais, assim. O Tropical, principalmente, tá sendo um sucesso de vendas, assim, inacreditável. Que é o... Prático demais, De velho. frutas amarelas. Frutas amarelas. Pra gente vai fazer, né? Eu tô solteiro, né? Vou pra festa ali, faz uma prezinha. É muito prático. Você comprou ali, colocou. Gela rápido. Não precisa pegar gelo, fazer misturar. Tá sempre na mesma mistura ali também, né? Boa, também quero experimentar. Vamos pegar uns da Benzer depois pro happy hour. Boa, é verdade, verdade. Dá pra galera lá. Tem que marcar, inclusive, esse happy hour. Verdade, o Gabriel me cobrou. Boa, aí você insere pra nós. Galera, obrigado pelo papo, pela disponibilidade. E sem dúvida, vamos querer visitar lá depois. Eu né? ia falar isso. O dia que vocês Com quiserem. certeza. Inclusive, pegar umas dicas de logística aí, porque ele falou que é complexo lá, de um mês e tal, tá parecido com o nosso. Não é fácil não. Mas vamos aprender junto. Acho que essa troca é sempre boa. E obrigado, galera, pelo papo aí. Foi bem... Inclusive, eu nem vi o tempo passar. Então, obrigado pelo Quase papo. 1 hora e meia, pô. Ué. Pois é, foi trem demais. Falar de cerveja é bom, né? Falar de cerveja é bom. Negócio também, então... A combinação foi boa. Isso aí. Obrigado a vocês. Fechado. Pra quem tava até o momento, muito obrigado. Sigam a gente, Gerais Podcast. Opa, errado. Bendizer.gerais e bendizer.minas no Instagram. Valeu! Valeu.